Muito bem, vamos então para mais um bate-papo. E na videoaula de hoje nós vamos falar sobre identidade e propósito em Cristo. Quem sou eu em Cristo? Qual é a minha missão? Será que de fato eu estou vivendo o propósito de Deus aqui na Terra? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. E eu quero pedir um pouco da sua atenção. Vai ser bem rápido, mas já pega a sua Bíblia aí, já deixa ela do ladinho, porque nós vamos fazer algumas leituras. Essas leituras que estão descritas aqui na tela, ok? Antes de iniciar a videoaula, é muito importante que a gente faça uma oração. Eu quero pedir para você, pausa o vídeo, faça uma oração. Ore a Deus. Pai, peço agora, Senhor, que o Espírito do Senhor, que habita em mim, possa trazer o entendimento e discernimento da tua boa, perfeita e agradável vontade. Ok? Para que a gente possa iniciar isso dentro de uma direção mais ampla daquilo que a gente está abordando aqui. E aí, como é que foi a sua semana? Como é que foi seu último encontro aqui conosco? Eu não sei se você se encontrou com a minha esposa, se você se encontrou comigo. Todavia, eu estou aqui para falar com você sobre essa reflexão. Inicialmente, nós vamos começar falando sobre quem sou eu em Cristo. Quem sou eu em Cristo? Quem é você em Cristo? Nós precisamos compreender de forma plena a nossa origem. Porque eu só vou conseguir ter o discernimento de um destino a partir do momento que eu compreendo a minha origem, que eu discerno a minha origem. Isso aqui é identidade. E eu preciso saber quem eu sou e a minha origem. E quando nós olhamos o texto aí, está aí na tela como você pode ver, Gênesis 1, 27, diz que Deus criou o homem. E criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, tá aí. Quem criou? Deus. Criou como? A imagem. A sua imagem o criou. Já aqui em Efésios 1, do 4 ao 5, Paulo vai dizer que ele quem? O Senhor. Pois ele nos escolheu nele, antes da criação do mundo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis. Aí, na primeira epístola de Pedro 2,9 diz que vocês, eu, você, nós somos uma geração eleita. Somos um sacerdócio real. Somos uma nação santa. Somos um povo exclusivo de Deus. Então presta bem atenção em todos esses textos. Quem sou eu em Cristo? Está aqui as respostas, né? Então, o que a gente precisa refletir? Como que você tem se enxergado? Como que você se enxerga ultimamente? E aí eu vou pedir que você escreva isso aí num papel e envie a foto para nós. Como que você tem se enxergado? Como que você se vê? Como que você se percebe? A sua identidade está baseada na verdade de Deus ou na opinião dos outros? Ok, segura aí. O que acontece? Na nossa infância, lá quando nós nascemos como um HD limpo, um HD zerado, branquinho. E foi construído em nós uma narrativa, uma história, uma referência. E foi construído uma identidade também em nós. Quem construiu essa identidade primeiramente? Primeiramente os nossos pais. E aí, se essa identidade não foi pautada nos princípios, essa identidade ela está distorcida. Essa identidade ela está deformada, vamos assim dizer. Então, se eu olho para isso e eu percebo isso, foi infiltrado lá nesse tempo alguns medos, algumas instabilidades, algumas inseguranças. E por isso nos trouxe essa deformação, algumas experiências traumáticas. Por exemplo, eu conheço casos de lares que eram totalmente
disfuncionais, onde tinha muita briga, onde tinha muito alcoolismo, onde tinha muito xingamento, onde tinha muitas palavras torpes. E isso gera o quê? Gera coisas positivas ou coisas negativas na nossa psique? Então é sobre isso, tá? Então, foi construída uma identidade que não é a identidade de Deus para nós. Eu pergunto para ti, baseado em que está a sua identidade? Na verdade de Deus ou na opinião dos outros? E aí, é importante expandir um pouquinho mais e perguntar-se, existe alguma mentira que eu tenho acreditado sobre quem eu sou? Se pergunte, para que você possa encontrar a resposta. Existe alguma mentira que eu tenho acreditado sobre quem eu sou? Por exemplo, eu vou falar de mim. É preto, pobre, feio, não vai dar nada na vida. Nossa, é verdade, não vou dar nada na vida. Eu não tenho oportunidade, eu não tenho chance nenhuma. Eu sou feio, sou pobre, venho de uma família pobre, os meus pais não têm condições, então não vai dar nada. Percebe que é uma mentira. E uma mentira que ela foi contada várias vezes, ela acaba parecendo ser uma verdade. E aí ela vai se tornar uma verdade para você. Mas ela não é uma verdade absoluta. É só olhar os textos que nós acabamos de ler. Gênesis 1, 27, Efésios 1, do 4 ao 5 e 1 Pedro 2, 9. Então eu quero que você avalie e se pergunte, existe alguma mentira que eu tenho acreditado sobre quem eu sou? Se pergunte, é para você. E vamos buscar essa resposta. Porque aí a gente precisa ir para um próximo nível. O que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia diz sobre essa mentira que me contaram? Essa mentira que me fizeram acreditar. O que a Bíblia diz? Então eu vou te desafiar a escrever aqui embaixo. Você vai escrever. É uma atividade para você. Você vai escrever 4 mentiras que são muito latentes. Você é incapaz, você não consegue, você é burra, você não vai prestar, você vai ser só uma rapariga, você vai ser um viado, você vai ser isso, você vai ser aquilo, sabe? Agora eu quero que você escreva as 4 mentiras e escreva 4 verdades bíblicas sobre a sua identidade que Deus fala sobre você. Sobre a sua identidade em Cristo. Eu quero 4 mentiras e eu quero 4 verdades. E aí, essa semana, nós vamos fazer o quê? Essa semana nós vamos declarar essas 4 verdades. Por exemplo, vou falar de mim. Preto, pobre, feio. Sem chance de dar certo na vida. Mas aí, a Bíblia vem e diz, olha, o Senhor é o seu pastor. O Senhor é o meu pastor. E eu não terei falta de nada. Falei, olha, isso aqui é uma verdade, é melhor essa daqui do que essas aqui. Então nós precisamos olhar para esse contexto, desconstruir uma ideia para construir uma verdade. Porque foi trabalhada e dinamizada uma mentira dentro de nós. Agora nós vamos desconstruir para reconstruir em cima de uma base. Ok? Combinado? Entendeu? Se não entendeu, volta o vídeo e assista novamente. Porque agora nós vamos buscar descobrir qual é o nosso propósito, qual é a nossa missão de vida. Afinal de contas, nós não estamos aqui por um acaso. Nós não estamos aqui simplesmente por estarmos aqui, para passarmos aqui. Não. E aí olha o que Jeremias vai dizer aí no capítulo 29, verso 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Aí Paulo vem escrevendo aos Efésios em 2:10 que diz, pois somos feituras dele quem? Do Pai, criados em Cristo Jesus, para quê? Para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Olha que interessante. Quando a gente compreende a nossa identidade, a gente também começa a discernir o nosso propósito. Quando a gente não sabe quem a gente é, com a nossa origem,
a gente não sabe o que nós viemos fazer aqui, qual é a nossa missão. E aí a gente sobrevive, a gente passa pela vida. Então o nosso desafio com você aqui essa semana é te trazer essa informação para que você transforme ela em um conhecimento, aplique na sua vida e se torne uma ação prática diuturnamente. E aí você vai se questionar, tá? Lembrando que a grande chave aqui é se perguntar: eu sinto que eu estou vivendo o propósito que Deus tem para a minha vida? Se pergunte. Pergunte para você mesmo: será que eu estou vivendo o propósito que Deus tem para a minha vida? Talvez o seu cérebro vai dizer que sim. Por que eu acho que eu estou vivendo o propósito que Deus tem para a minha vida? A gente precisa aprofundar, dinamizar mais esse movimento, tá? E aí, quais são os dons, quais são os talentos, quais são as habilidades que Deus me deu e como eu estou usando esses dons, talentos e habilidades para servir a Deus e abençoar as outras pessoas? Porque às vezes nós estamos enterrando talentos, às vezes nós estamos enterrando dons, às vezes pela falta de merecimento, por não saber quem eu sou, por não saber de onde eu vim, por não saber a minha origem, eu estou negando o meu propósito. Então agora, você já fez a lista lá sobre a identidade, agora eu quero te desafiar também a fazer uma lista de 4 coisas que você sente que Deus tem chamado você para fazer. E qual é o primeiro passo prático que você vai dar para cada uma delas? Vamos lá, deixa eu repetir para você. Você vai escrever uma lista com 4 coisas que você sente que Deus tem te chamado para fazer. E qual é o primeiro passo prático que você está dando para que cada uma delas se cumpra na sua vida? Ok? Então agora que nós identificamos e conscientizamos sobre a identidade, sobre o propósito, então agora nós precisamos juntar esses 2 elementos para que nós possamos viver o nosso propósito. E quando nós vivemos o nosso propósito, nós honramos a Deus. Então a pergunta agora é: eu estou honrando a Deus com a minha vida? Eu estou honrando a Deus com o meu estilo de vida? Tá? E aí está aí o texto. Se você pegar a sua Bíblia e ler em Colossenses 3:23, o texto vai dizer: tudo o que fizerem, tudo o que você fizer, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os... Isso, e não para os homens. Provérbios 3:9, honre ao Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua... Isso. Então, é importante olhar se as minhas escolhas diárias estão refletindo um alinhamento com o propósito de Deus para a minha vida. Então se pergunte: as minhas escolhas diárias refletem um alinhamento com o propósito de Deus para a minha vida? Sim ou não? Sim ou não? Então, o que precisa ser ajustado? Responda aí. O que precisa ser ajustado para que a sua escolha diária reflita o propósito, o alinhamento com o propósito de Deus? Isso, responde aí. Porque é importante nós entendermos e conscientizarmos em quais áreas da sua vida você sente que pode honrar mais a Deus. Qual que é a área que você acha que pode honrar mais a Deus? É com o seu serviço? É com os seus bens? É com o seu tempo? Então escolha 2 áreas da sua vida onde você deseja crescer em honra a Deus. 2 áreas. E estabeleça uma meta prática para os próximos 6 meses nessa área. Quantos exercícios até aqui? 3 exercícios. Temos o exercício da identidade, o exercício do propósito e temos a soma desses 2 exercícios. Está aqui para você, para que nós possamos ir para a nossa reflexão final e avaliar e entender, para que você tome coragem para agir, tenha clareza e força para viver a sua identidade e o seu propósito de forma plena e abundante. Então vamos fazer um resumo da nossa videoaula de hoje? Identidade. Quem sou eu? Tá? Quem sou eu? Ative aí
crie uma frase de identidade, propósito. Qual é o meu propósito existencial? E honra. Honra é quando eu sei a minha identidade, cumpro o meu propósito. Eu começo a honrar aquele que me criou. Porque eu sei que isso aqui é um celular, porque o criador disse que é um celular. Mas se o inventor desse celular tivesse dito que isso aqui era um martelo, ia ser um martelo. Então, onde é que nós nos conscientizamos e temos clareza da nossa identidade? A partir daquilo que está escrito na Bíblia. Tá? Então, eu vou deixar para você um exercício aqui, um resumo prático. Eu vou mandar no WhatsApp para você. Você assistiu a videoaula, você vai me chamar e vai falar: eu quero um exercício prático. A declaração de identidade, de propósito e de honra. Tá ok? E aí nós vamos fazer um diário de identidade essa semana também. O que é o diário de identidade? Nós vamos anotar diariamente uma verdade bíblica sobre quem eu sou em Cristo e declará-la em voz alta. Tá? Um diário de identidade. Anote todos os dias uma verdade bíblica sobre quem você é, sobre quem eu sou, sobre quem nós somos em Cristo e declaramos essa identidade em voz alta. E aí também vamos trabalhar uma ação intencional. O que é uma ação intencional? É escolher uma atitude prática. Escolher uma atitude prática para viver o propósito de Deus. Ah, mas eu não sei como fazer isso, pastor. Tá, então vamos lá. Deixa eu dar um exemplo para você. Talvez você está fugindo de um serviço na sua comunidade de fé, na sua paróquia, na igreja. Talvez você está fugindo de ajudar alguém. Talvez essa ação intencional seja buscar mais intimidade com Deus, meditando mais na palavra, buscando mais direcionamento do Espírito. É uma ação intencional, tá? E aí, no final de semana, ao final desses 7 dias, eu peço que você escreva o que Deus te revelou sobre a sua identidade e sobre o seu propósito nessa jornada. É o resumo de tudo isso. O que Deus, tá, te revelou sobre a sua identidade, sobre o propósito dele nessa jornada. Então, essa videoaula é para te trazer mais clareza, mais alinhamento com o propósito de Deus. E eu espero que você possa aplicar isso no seu dia a dia, trazer isso como uma verdade prática para você. Combinado? Ok? Alguma dúvida até aqui? Dá uma olhadinha em tudo isso, reassista esse vídeo e vamos que vamos para mais uma semana de sucesso. Afinal de contas, é por você e é para você!